Muito bem, sacrificar é melhor do que sofrer. Então, depositando a família no altar. Aqui diz o texto, né, que depois das festas, Jó chamava, né, os seus filhos, Jó acordava bem cedo, né, e Jó fazia ofertas a cada um dos seus filhos, e diz o texto que ele fazia isso constantemente, no caso de algum dos seus filhos ter cometido pecado, né, ou se omitido em alguma coisa, e Jó fazia isso. Então, ao estudar a Bíblia, a gente descobre que nela só existe duas famílias segundo o coração de Deus, que são relatados na palavra de Deus. Uma é Josué, não é? Que ele faz lá no capítulo 28, 29, né? Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a outra família é Jó, que santificava a sua família com holocaustos. Por isso, sacrificar é melhor do que sofrer. Por que o senhor está falando isso? Por quê? Porque criar filhos, né, estar envolvido com família, é sacrifício. Então, se você não fizer esse sacrifício pelos seus filhos, lá na frente você pode sofrer por causa dos seus filhos, de não estarem aonde você gostaria que eles estivessem. Então, sacrificar é melhor do que sofrer. Consagre então diante de Deus a sua família, os seus filhos, né, a sua vida. Eu estou falando nesses 2 domingos para a família, né? Então, você tira aí quem não tem, às vezes, a família aqui, às vezes quem é casadinho de novo ainda não tem criança, né? Então, não se preocupe não, essa palavra é para você também. Tire essa palavra, né? As coisas que são individuais, para a sua vida, tá? Aquilo que eu falar para a família aqui, tire para você pessoalmente, ok? Observamos então a vida de Jó que, quanto mais próximo de Deus estivermos, mais perto estaremos das respostas e das promessas de Deus para a nossa vida. Por quê? Só Ele tem uma resposta para aquilo que o nosso coração precisa ou deseja. Então, proximidade com Deus é algo fantástico, né? Nos deixa sempre no caminho certo. Quando terminaram, então, os dias de banquete, o texto nos diz aí, que no final do ano, provavelmente, porque era a festa lá, era uma semana, e uma em cada filho, então provavelmente era uma festa por mês na casa de cada filho, então ele tinha, quantos filhos? 10 filhos, então tomava quase o ano inteiro, né, fazendo festa. O povo gostava de festa, eu pensei no povo cuiabano, o povo cuiabano gosta de festa, eu também gosto. Então, no final do ano, quando os aniversários de cada um dos seus filhos passaram, e todos foram celebrados, um pai piedoso, que nos revela a palavra, reúne aí os seus filhos, reúne a sua família, e agora nós vamos fazer outros banquetes, agora nós vamos fazer banquetes ao Senhor. Nós vamos então oferecer holocaustos, a fim de fazer expiação de pecados, de todos os tipos de pecado. Seja ele por orgulho, seja ele por presunção, seja ele por desonra, por omissão, por blasfêmias, ou cometido por ignorância mesmo, tá? Porque às vezes a gente fica ignorante, né, em alguns lugares, não é isso? No trânsito, às vezes a gente fica meio ignorante, não é? Entendeu? Na fila de banco, que agora não existe mais, mas ainda existe agora, né? Voltou às filas, não é isso? Às vezes você está querendo entrar de qualquer jeito lá, pagar alguma coisa, ou uma mensagem que não chega, que você está esperando, né? As pessoas ao seu redor sofrem, ok? Então, cometidos por ignorância. Jó, então, ensinava a sua família a buscar a Deus, não por causa das promessas e milagres que Deus fazia, mas porque Deus era Deus. E antes de tudo, remidor das nossas almas, porque ele fala isso lá no capítulo 19. Nós vamos chegar lá. Era Senhor da nossa vida. E Ele quer encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é isso que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana? Então, nós também. Mas para que você possa ser verdadeiro adorador,
Existe uma palavrinha antes que se chama obediência. Sem ela, não existe verdadeiros adoradores. Tá? Jó, então, é um exemplo de pai. É um exemplo de amigo. Né? É um exemplo de homem comprometido. O texto vai dizer, né, que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus. Na realidade, nem é o texto que diz, o próprio Deus diz isso para Satanás. Eu até terminei semana passada fazendo essa pergunta. Não sei se você ficou pensando nela. Eu penso nela constantemente. O que Deus está dizendo sobre mim? O que Deus está dizendo sobre mim? Né? Então, Deus disse isso para Satanás. Né? Então, seus filhos amados, podem se gloriar do seu testemunho? De você ser um pai 100% dedicado à sua casa, à sua profissão, à sua família, à sua comunidade, à sua igreja? Seus filhos podem dar esse testemunho? Gloriar-se disso? Pensa aí um pouquinho, tá? Só para você pensar, não é para você nem falar comigo. Pensa, depois se você quiser falar comigo, marca aí, a gente conversa. Então, o processo de culto era longo, porque eram 10 filhos. Então a gente vê aqui o texto e acha que, chamou ele, reuniu todo mundo e fez assim aquele negócio, como se fosse por atacado, né? Que a gente não peca por varejo. Um de cada vez, né? E quando a gente confessa, a gente, Senhor, não estou lembrando muito bem, mas perdoa aí. Tá? Era um negócio demorado. Era uma dedicação, diz o texto, a cada filho. Com o passar dos dias, Jó os enviou, diz o texto, que santificou, exortou e ordenou que se santificassem. Não apenas trocando as roupas, lavando as mãos, né? Era realizado outros atos de purificação, outro tipo de cerimônia era usado. Examinando as suas próprias consciências, arrependendo-se de tudo o que estava errado em suas festas, e compondo as suas mentes para empregos de natureza mais solene. Agora é um momento de celebração. E assim ele levantava cedo para isso, mostrando aos seus filhos o seu fervor, o seu zelo no serviço a Deus. No serviço a Deus. E diz o texto aí que isso era um curso constante. Ele não fazia isso porque era hábito. Ele não fazia isso porque era obrigação. Ele fazia isso de coração. Era algo constante, era prazeroso. No final de cada festa, oferecer sacrifício por cada um dos seus filhos não tinha peso nenhum. Estar em reunião na comunidade não era peso, era de coração. Por isso, queridos, os pais devem ser específicos em seus endereços a Deus, pelos vários ramos das suas famílias ou amigos que estão ao seu redor, orando especificamente por cada um, de acordo com o seu temperamento, o seu comportamento, as disposições específicas de cada pessoa que você quer colocar no altar de Deus. Lembra da pessoa, não, meu pai, vou orar pelo meu pai, vou orar pela minha mãe, pelo meu padrasto, pelo meu enteado, pelo meu filho, pelo meu amigo, pela minha tia. E eu lembro da minha tia, Senhor, cuida do coração daquela tia, ela é tão generosa que ela continue mesmo sendo assim, para com seus filhos, para com as pessoas que estão ao seu redor. Senhor, cuida do meu filho, ele é difícil, é manhoso, ele não tem muito cuidado com as coisas de Deus, mas eu quero que ele tenha um coração transformado pelo Senhor. Senhor, cuida da minha esposa, eu não aguento mais daquela rinchosa. Cuida dela, transforma a vida dela, porque eu quero uma mulher diferente. Transforma a minha vida e transforma ela também. A gente tem que ser específico nas nossas orações. Tá? A gente tem que ser específico.